Om. Ora, depois de falar dos nós da ilusão, todos os que foram numerados, vamos falar agora das qualidades divinas, das características que é importante trazeres para ti, para a tua vida, para poderes desamarrar aqueles nós da ilusão. O primeiro é destemor, coragem, ausência de medo. Em qualquer circunstância, especialmente nas mais difíceis. Como eu já falei em vários vídeos, medo será uma questão básica a se lidar. E será um fator determinante entre continuar a jornada ou parar a jornada. Então, precisa de coragem, munido ou se pautando pelos valores maiores, ter a coragem de enfrentar os medos, sejam lá eles quais forem. E que o medo seja uma luz que guia e não algo que te bloqueia. Então, destemor é uma qualidade que precisa de ser cultivada. Depois vem, ou poderemos falar sobre pureza da mente. Manter a tua mente pura, elevada em Deus, no divino. Podes usar um mantra para isso ou o pensar constantemente em Deus. Mais para a frente, quando estiver estabelecido na vida do processo, será muito mais fácil estar sempre nessa sintonia. No início é mais difícil, especialmente quando existem medos, apegos e etc. Então, a mente vai para os teus medos, os teus apegos, envolve-se em negatividade, luxúria, cobiça, inveja e por aí vai. Deves de manter a tua mente pura, intocada por estas expressões. Trabalhar nessa direção. Discriminação, ter o conhecimento que possibilita discriminação é essencial. Então, tudo isto que temos estado a falar é um conhecimento que te possibilita discriminar entre aquilo que ajuda o teu processo de despertar, que facilita esse processo, e aquilo que atrasa ou impede a tua caminhada. Então, ter esse conhecimento, cultivar esse conhecimento é muito importante, porque vai evitar o desperdício de muito tempo. Rituais, sacrifícios, seva, serviço, que tenha a cobiça pelos frutos desses trabalhos, dessas ações. Então, servir, sim, muito bom. Pujas, tudo que te ajuda a sintonizar com Deus ou com expressões divinas, muito bom. Mas não faças pedidos. Não queiras os frutos desses sacrifícios rituais, porque isso te mantém preso. Estudo de escrituras. Estudo de escrituras é muito importante por várias razões, não é? Primeiro porque a interpretação moderna, as interpretações modernas disponíveis dos ensinamentos estão muito condicionadas pelas expectativas dos buscadores atuais. Então, para agradar um público, os ensinamentos têm sido meio que modificados, né? Então, as escrituras contêm as versões mais puras dos ensinamentos, mais retas. Por outro lado, uma escritura é um livro sagrado, ou seja, aquele livro existe
uma dimensão sagrada que ele representa. E à medida que estás a ler, estás a acessar essa dimensão do sagrado, caso tenhas essa consciência e busques essa sintonia. O ideal é ler escritura após meditação profunda. Vai ser muito mais proveitoso. E meditação e austeridade são as próximas qualidades. Ter o apreço por isso, por meditação e por austeridade. É muito importante. Porque, no final das contas, especialmente no início e durante bastante tempo, são essas práticas que te vão ajudar a subir na escada da consciência. É a meditação que vai garantir que acesses a dimensão, a vida do processo espiritual e que possas realmente crescer. Outro aspecto, não violência. Não violência é um aspecto muito importante e vai travar muitas das tuas ações, vai travar muitas da expressão de raiva, de julgamento e tudo aquilo que já mencionámos anteriormente e o que se encaixa nessa linha de raciocínio, não é? Então, praticar a não violência é muito importante. Primeiro começas com a expressão da violência e depois com a expressão dela no âmbito interno. Ambos os aspectos, quer seja violência física, emocional ou mental, é violência igual. Satya, falar a verdade. Falar a verdade é das coisas mais difíceis. E sendo que o termo é absoluto, vamos reduzir isto ao falar a verdade que conheces. Isso vai-te ajudar porque muitas das mentiras têm a ver com a dificuldade de lidar com os resultados imediatos da verdade. Isso significa preservar a fragilidade, preservar a ausência de força. Quando tu te empenhas em falar a verdade, será inevitável algumas situações desagradáveis, mas que de certa forma, além de tornar a tua vida mais simples, falar a verdade vai te empoderar. Pode trazer problemas com o mundo inteiro, mas vai te empoderar contigo mesmo. Controlar a raiva até não sentir mais raiva. Então começa com o controlar a expressão externa da raiva, que tem a ver com a não violência também, até ir-te desidentificando com a raiva que emerge, até que ela simplesmente não te toque mais. Praticar a contenção dos sentidos, evitar a indulgência é muito importante e vai trazer um senso de liberdade cada vez maior. Então, onde quer que pratiques a indulgência, estás a remar contra o teu processo de liberdade. A indulgência tem a ver com prazer, normalmente, com apego, e a repetição do prazer e do apego. Prazer é uma outra face de sofrimento. Um possibilita o outro e vice-versa. Então, ao controlares os órgãos sensoriais, vais-te libertando cada vez mais destas pulsões instintivas que te mantêm preso num determinado registro, nível de consciência. Um desses, quer seja cuidar da comida, mesmo até o próprio conforto, não exagerar no conforto, porque depois fica mais difícil lidar com o desconforto, não é? A fala,
praticar o silêncio, não usar o discurso para dizer mal dos outros, especialmente nas suas costas. Não se misturar em nenhuma dessas atividades. Qualquer que seja dos sentidos. O estímulo auditivo, por exemplo, as músicas que tu escutas, que mexem com as tuas emoções e etc. Depois sentas para meditar e passam todas as faixas de música que costumas ouvir, com elas acorda todas aquelas emoções. Mesmo que te abstraias disto, demora tempo, pois assim que ouves a música em algum lugar, traz todo o universo atrás dela. Tudo aquilo que estimulares vai aumentar a consciência corporal. Compaixão, o exercício da compaixão, que é muito mais importante ainda para quem faz o exercício do que para quem recebe o exercício, pois te ajuda a tocar uma dimensão mais real da tua existência e a verdadeira abundância, amor, abundância e identidade. Então, o exercício da compaixão é o reverter daquele fluxo que eu falei anteriormente, eu, para o serviço, para a doação, para a abnegação, para, finalmente, a entrega. Abstrair-se dos desejos variados de todo o tipo, exceto o desejo por liberdade, não te preocupes com esse, não tem problema nenhum. E quando chegar a ser um problema, o resto já está resolvido. Então, isso é muito importante. Abster-se dos desejos. Desejos de posse, todo o tipo de desejos. Mas especialmente aqueles desejos que sabes serem inadequados com a tua jornada espiritual. Aí entra o conhecimento discriminatório que eu falei anteriormente, como ferramenta para pôr para o lado desejos que sejam inadequados. Ora, praticar a gentileza é também muito importante, não é? Tipo, os nós da ilusão que eu falei anteriormente, eles mantêm-te preso em determinados registros. Praticar a gentileza meio que te afasta de alguns deles, não todos, mas de alguns. E alguém que sofre com raiva, orgulho, gentileza é um bom antídoto para isso. Então ter essa consciência, essa preocupação na forma como transmite a mensagem que quer transmitir e antes também observar bem a mensagem e o porquê da mensagem que precisa ser transmitida. E quando todas estas coisas começam a ser colocadas em prática, começa a vir um dos frutos delas, que é o sentir vergonha cada vez que faz algo que sabe não ser certo. Esta vergonha é um sinal de aumento de consciência. Ora, em seguida podemos falar de paciência e tolerância. Qualidades fundamentais para o caminho espiritual. Para evitar de entrar naquelas correntes anteriores que eu falei, aprender a esperar, a ser tolerante com os outros, consigo mesmo. E então, quando desenvolves isto, entras em choque com a necessidade de julgar os outros ou a ti mesmo. Os avanços prematuros que normalmente só te trazem problemas. Aprendes a controlar o teu discurso, a não reagir perante os outros e a exercer a violência.
Então, paciência e tolerância são pilares-chave. Para trazer todas estas qualidades, é impossível fazê-lo sem disciplina. Disciplina é muito importante. Não há meditação sem disciplina. Não há trabalho espiritual sem disciplina. Não há transformação sem disciplina. Disciplina e firmeza andam de mãos dadas. Ser firme na intenção, suportar os desconfortos inerentes ao teu propósito, são qualidades essenciais. Tentar não prejudicar os outros, não é? Mas é complicado tentar não prejudicar os outros, ser gentil, com paixão. Entendam o seguinte: isto não é um feedback que os outros te vão dar. Significa que tu vais fazer o máximo para chegar neste nível de atitude. Os outros vão ver aquilo que puderem dentro do mundo em questão. Então o que importa é que dentro do teu mundo tu estejas a fazer o possível para te alinhar com esses princípios. Julgamento dos outros, complicado. Colocar o orgulho para o lado. Aprender a engolir o orgulho, a colocar para o lado, é muito importante. O orgulho impede uma comunicação clara, uma comunicação sem violência. Colocar o orgulho para lado evita muitos mal-entendidos. E é óbvio, faz parte do caminho espiritual. Isto foi só um resumo, bem longo até por sinal, não é? E são conceitos. Em outros vídeos, talvez não nesta série, mas em outros vídeos, eu irei falar mais sobre isto de uma outra forma, com talvez outras palavras. Qualidades divinas para trazeres, elas vão criar as circunstâncias necessárias para a transformação que precisas nesse caminho rumo à consciência maior, à autorrealização.